Bonsoir, boa noite para quem está começando a ver esse vídeo. Eu quero falar sobre a oração. O tema hoje é falar da oração. O tema que eu pus aqui, abordei, oração, Jesus e a oração. Esse é o tema que eu abordei na Bíblia Sagrada. Aí eu venho aqui trazendo um sermão, bastante palavras que se encaixa, se refere à oração. Antes de começar a falar sobre a oração, eu quero agradecer a Deus, Graças a Deus eu casei, E eu tenho uma mulher que era muito de oração, Ela é uma esposa excelente, ela sempre me acompanha na oração, ela sempre me ativa para orar. Ela é a primeira que sempre me cobra para orar, Seja de dia, de noite ou de madrugada, ela sempre está orando, E isso é muito bom. E eu estou aprendendo com ela a buscar mais a presença de Deus, a conversar com o Pai de madrugada e assim por diante. Que a vida do cristão nós cristãos, nós temos que sempre viver em oração. Por quê? A oração é a única coisa que nos aproxima mais de Deus. A oração faz a gente ter mais a intimidade com Deus. O filho falando com o pai falando com o filho. Então, a oração é um diálogo entre Deus e os seus filhos na terra. Então, eu estou aprendendo muito com a minha esposa. Ela sempre me leva para esse caminho de oração, leva o nosso casamento para a oração, e tudo que nós fazemos é debaixo da oração. E estou muito agradecido a Deus pela minha esposa, Dina, e eu estou muito mesmo, é uma mulher maravilhosa, temente a Deus. E eu quero começar a falar sobre 1 João 5, verso 14 e 15, que diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos algumas coisas de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que é pedido. Então, a Bíblia está nos mostrando que Deus nos ouve a oração. Aqui 1 João, o Evangelho 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Aqui nós abordamos que Deus nos ouve a nossa oração. E se nós sabemos que Deus nos ouve a oração, tudo que nós pedimos, tudo que nós falamos, Ele nos responde. Aí eu deixei um pouco sobre a verdade prática sobre a oração. A oração é uma ação que positiva ao cristão, um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser constante na vida de um crente, que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. Essa é a verdade prática que eu deixei anotado aqui, como eu tinha falado, a oração a gente tem mais intimidade, e na oração é uma ação prática no crente, se a gente viver constantemente em oração, Aí aqui a gente abordamos também os exemplos que Cristo nos deixou, que está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus e a sua vida de oração. Então ele está abordando a vida de Jesus. Se você puder ler, meditar aí na sua casa, Marcos 1 e versículo 35. Lá está falando exatamente a vida de Jesus em oração. Então você está vendo que Jesus, sendo Deus, sendo o nosso mestre, sendo o Criador, Filho do Deus Altíssimo, dando-nos os exemplos. O próprio Cristo, ele vivia a sua vida em oração. Então, o nosso mestre está mostrando a nós um exemplo que nós temos que seguir
o passo dele. E lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, Jesus fazia vigília, quer dizer, orando de madrugada, de noite. Naquele momento que o discípulo estava dormindo, pegando sono, e ele estava lá orando, antes de ser tentado pelo Satanás. Então aqui mostra, através dessa passagem, que Jesus também fazia vigília, quer dizer, a partir de meia-noite. Jesus e o jejum. Mateus 6, 17 e 18. Jesus fazia jejum muito. Porque ele mesmo disse na sua passagem que os demônios e os espíritos imundos, eles só são expulsos se a gente faz jejum. Se a gente entrega a nossa vida em jejum. Aí a gente pode colocar a mão nos enfermos, expulsar demônio e fazer bastante coisa através do jejum. Então aqui em Mateus 6, capítulo 6, versículo 15, 17 e 18, aqui está relatando sobre Jesus e a sua vida em jejum. Jesus e a oração e o jejum, agora os dois, a oração e o jejum. Jesus levava os dois juntos, não só jejum, mas ele orava também junto com o jejum. É muito importante isso. Toda vez que a gente vai jejuar, ou consagrar, ou entregar a vida a Deus, para Deus no altar, a gente deve orar e jejuar ao mesmo tempo. Por quê? Porque não adianta você ficar jejuando o dia todo se não tiver a oração, Porque tem que ter oração no início e tem que ter oração no fim. Mas também tem que ter oração na trajetória. Por quê? É importante você estar jejuando e orando. Por quê? Essa oração que é mais ouvida, entendeu? Porque você está em processo de sacrifício da sua carne. Então você está agradando, você está fazendo um culto agradável a Deus, um culto racional, como diz a palavra de Deus. Então você acaba, a sua oração acaba sendo ouvida mais ainda, Então lá em Mateus 17, e versículo 21, está relatando a oração em jejum do Senhor Jesus. O Senhor se agrada da oração do justo. Esse é o tema abordado, está lá em Provérbios 15 e 8. Então lá nós encontramos que Deus agrada na oração do justo. Por quê? Por que só o justo? Porque às vezes o ímpio, ele não sabe pedir. Ele pede morte para o seu irmão, pede, vamos supor assim, pede cerveja, entendeu? Essas tipos de coisa que convém a ele. Agora o justo não. O justo pede aquilo que não só agrada a Deus, mas também é cabível na vida do cristão. Então por isso que Deus se agrada da oração do justo por causa disso. Porque toda a oração do justo é cabível dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus e dentro do caráter cristão. Então, por isso Deus agrada muito da oração do justo. Está lá em Zacarias, está lá em Provérbios 15 e versículo 8. Deus inclina os seus ouvidos ao que clama. Essa passagem é muito importante. Às vezes você fica orando, orando sem cessar, você fica pensando, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está em silêncio? Deus não está me respondendo? Eu estou passando uma prova difícil, uma angústia difícil, e eu estou orando muito, e eu não estou tendo a resposta de Deus. Então aqui mostra para você, sim, exatamente, Deus está te ouvindo. No deserto Deus nos ouve. Nas tribulações Deus está lá. Porque a palavra de Deus diz que se a gente andar pelas águas, lá Ele estará conosco. Se a gente andar pelo fogo, lá Ele também está conosco. Então, onde nós estiver, Ele está lá conosco. Lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogar pela fornalha? 4 homens estavam lá, eram 3 pessoas. E o 4 homens era Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele estava lá na fornalha. Então, sim, Deus está ouvindo a sua oração mesmo na turbulência, mesmo na
na angústia, mesmo no silêncio, no deserto, Deus está ouvindo as suas orações. Então está lá em Zacarias 10, capítulo 10, versículo 6. E mais uma passagem que nos mostra que Deus nos ouve. Deus não deixa de nos ouvir. Mesmo que a gente está entre quatro paredes, sozinho ou com alguém. Eu preciso orar na igreja para Deus ouvir. Não, não precisa. Aonde você estiver, Deus vai te ouvir. Está lá em Salmos 55, versículo 1. Lá marca que Deus nos ouve aonde nós estivermos. Deus responde às orações? Sim, esse é o demo acordado em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Deus responde à oração. Pode ser uma oração de feiticeiro, pode ser uma oração de bênção, ou busca de algo, ou pedindo a Deus socorro, ou você está com o coração angustiado, você começa a orar e orar. Então Deus ouve também essa oração cheia de lágrimas. Então, aqui em Jeremias 33, 3, fala que Deus responde à nossa oração. Não importa o que ela seja, Deus vai responder. O que vai acontecer? Se você fazer uma oração de feiticeiro, Deus vai te responder. Por quê? Ele não vai deixar de te responder porque você fez oração feiticeira. Eu quero oração feiticeira. Deus, eu desejo morte para o meu irmão. Deus, eu quero que meu irmão passe por isso. E o meu irmão fez isso comigo. O meu próximo fez isso comigo. E faz isso com ele, Deus. Então, mas Deus vai te responder. Com sabedoria, mas ele vai te responder. Ele vai tocar no seu coração. Vai mostrar para você o que é a oração agradável aí. E ele pode te responder com palavras que pode te agradar ou não pode te agradar, entendeu? Às vezes você não estava preparado com aquela palavra que Deus te mandou. A Bíblia diz que quando Deus corrige o seu filho, é como o pai corrige o seu filho, porque ele ama, entendeu? Mesmo que aquela palavra seja doída, mesmo que aquela palavra seja de correção, às vezes você não sabe orar, às vezes você faz oração forte, de feiticeiro, maldoso, e Deus acaba te respondendo de forma brusa, entendeu? Então, aí você acaba não recebendo aquela palavra porque foi recebida com grosso, entendeu? De Deus. Não, é porque Deus quer que você ore pelo o seu próximo. Como Jesus Cristo deixou bem na sua passagem lá. Senhor, perdoe meus devedores, assim como perdoe a mim, assim como eu perdoo meus devedores. Então Jesus estava ensinando a gente perdoar o nosso próximo para Deus poder nos perdoar. Jesus também orava em segredo. O que significa em segredo? No quarto ou no monte, que a maioria das pessoas faz isso, orar no meio do mato. Enfim, não importa onde você ora. Importante que na oração esteja só você e Deus. Por que isso? Porque você pode ver, se você fazer oração no meio do povo, você está sendo hipócrita. O que é hipócrita? Você está mostrando para os outros que você é de oração. Você está mostrando para o pastor, para a igreja, que você é uma mulher, um homem de oração. Então Deus acaba não recebendo essa oração. Por quê? Você está sendo hipócrita. Está sendo igual o fariseu, os publicanos que Jesus xingou naquele dia do templo. Por que Jesus chamou os fariseus e os publicanos de hipócritas? Porque lá em Jerusalém existe um muro que os judeus, os sacerdotes, principalmente os sacerdotes, eles oravam daquela parede e batiam a cabeça. Então todo mundo que passava ali falava, nossa, aquele homem é de oração. Então você está se gloriando, você está recebendo glória para si, porque você está mostrando para o povo, para a geração, que você é de oração. Então
Deus acaba não recebendo essa oração por motivo de ser hipócrita. Então, aqui Jesus nos mostra que nós devemos orar secretamente, só você e Deus, e você e Deus, entendeu? Então tá lá em Mateus, capítulo 14 e versículo 26. E tem outra passagem que eu abordei aqui, o tema, uma difícil oração. Nossa, essa oração é difícil, hein? Então, Mateus 26, 36 lá aborda, né? Qual é a oração difícil? Aquela oração que você não consegue falar. Você não consegue expressar a sua palavra de falar, entendeu? Então você acaba derramando lágrima, orando igual a Ana. Ana orava, mexendo só os lábios e derramava lágrima. Então Deus recebe essa oração. Essa oração é difícil. Então, é só isso que eu quero abordar sobre essa oração. Que Deus venha abençoar a sua vida. E tem muito mais aqui para me falar, mas eu vou deixar para a próxima etapa.